substância na existência humana que é mente e corpo e as condições psicossomáticas que nos fazem adoecer daquilo que a gente acumula. Todos nós, enquanto seres humanos, temos muitas demandas, né, pessoais e profissionais. Quando nós não sabemos lidar com elas, é comum que a gente tenha algumas complicações. Então, isso é o que vai ser abordado aqui hoje e também dicas de como você se posicionar e melhorar um pouco essa sua demanda de absorção dos conteúdos, tanto emocionais como também dos desgastes físicos. Então, vou passar aqui a palavra para o Dr. Honório, que ele vai dar aqui as boas-vindas, né? Muitas pessoas já o conhecem, mas ele vai aqui dizer um pouquinho quem é ele, para a gente poder começar aqui o nosso momento de interação e de esclarecimento sobre a nossa temática de hoje, que é mente e corpo, né? Condições psicossomáticas e o adoecimento físico. Dr. Honório, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo. A gente que agradece, Diógenes, é um prazer muito grande nós estarmos aqui para poder realmente a gente discutir e também tirar algumas dúvidas e discernir assim o que é importante para o ser humano. Eu acho que é um tema muito bom, um tema vasto, um tema que abrange muitas áreas, não só a área da parte da medicina, mas a gente pode ver a área quântica, a área da física quântica, da medicina quântica. Então, é um tema importante, porque eu acho assim, o ser humano ele é um complexo, né? Mas quando a gente fala de complexo, é um complexo de verdade, não é? A gente vê alguns tipos de complexo que não tem, mas é um complexo que tem, na verdade, integração com o meio ambiente. Então, a gente vai entrar também nessa parte do meio ambiente, tá certo? Com certeza. Todos nós humanos, nessa interação diária, a gente se conecta tanto com as condições, né, do universo, aí, né, das energias, das correntes de força que aí o universo nos propõe, né, na terra, na água, no ar e tantas outras questões, como também nas relações. Isso nos configura, enquanto seres humanos, essa multiplicidade de fatores que a gente consegue estar conectado e fazendo aí uma rede de construção. Até inclusive sobre isso, né, eu já tenho uma pergunta aqui que eu quero que o senhor explane um pouquinho sobre essas demandas que nós nos expomos muitas vezes por não sabermos até, né, os nossos limites, né? Nós, enquanto humanos, nos expomos a muitas situações que inicialmente não parecem ser ofensivas, mas chega um momento que elas já nos trazem consequências dessa condição da nossa rotina, e aí com o tempo a gente começa a ter impactos, né, que começam muitas vezes pequenos e que tendem a aumentar, né, que é fundamental as pessoas entenderem que todo ser humano ele vem numa condição de rotina diária para que se desenvolva algum tipo de adoecimento, de complicação. Ninguém adoece da noite para o dia, ninguém acorda assim um dia de segunda-feira e diz, não, hoje eu quero ficar doente. Não, não é assim. O organismo vai apresentar essas questões exatamente por conta de como ele, né, está sendo exposto a algumas condições. Né? Como é que o senhor visualiza isso na nossa condição diária, da nossa atualidade, por exemplo? É importante a gente ver, e já antes, né, o pessoal já se preocupava com isso e já falava mens sana, corpore sano, mente Sim. sadia, corpo sadio. Então já se tinha, não como hoje, né? Hoje nós temos a ressonância magnética, que a gente vê muita coisa na mente. A mente hoje é assim, um território que eu não posso dizer que a gente só explorou 10%. Eu não digo isso, a gente já explorou muita coisa. Agora, que dessa muita coisa é muito pouco ainda para o que está para ser descoberto. A gente avançou muito na área da parte da mente, de que a gente descobrir quais são os canais, os neurônios motores. Apesar de que a gente está bem na parte do neurônio motor, mas na parte sensitiva, que a mente tem a sua parte sensitiva. Nessa parte motor, como a mente se organiza para que se faça um movimento ou uma ação, para que possa dominar o corpo, isso aí a gente já está realmente em anos-luz avançado em relação à parte sensitiva. Mas eu queria, como a gente vai falar sobre essa integração do corpo e mente, e eu estou vendo aqui pelo que você colocou, a gente vai falar daqui a pouco sobre as exposições doentias, que é importante a gente ver isso. Eu queria falar sobre o corpo e mente. Primeiro, o que é o corpo? O corpo ele era dividido antigamente por cabeça, tronco e membro. Aí veio o advento do microscópio óptico. E aí a gente viu que o corpo tem célula, né? Sim. Aí dentro da célula a gente já foi se organizando e viu que dentro da célula existem organelas
Então já não é mais aquele cabeça, tronco e membro, já não é mais só os órgãos, mas existem os organelas que estão dentro da célula. Aí veio o microscópio eletrônico. Com o advento do microscópio eletrônico, a gente entende que tem essas organelas que estão lá dentro da célula, que é de fundamental importância para a gente ver. Cada uma delas tem uma função. Por exemplo, a mitocôndria, que está lá dentro, que é responsável pela energia, o processo de mitocôndrias que se faz dela uma explosão de bombas atômicas minúsculas para poder formar energia e fabricar a energia que a gente utiliza hoje. É importante aqueles pacotes que nós temos de energia que é fabricado através, que é o ATP, que é fabricado através da mitocôndria. Existem outros organismos. E depois, o próprio microscópio eletrônico, que avançou mais, conseguiu ver 10 a menos 2, 10 a potência 10 elevada a menos 2 de diâmetros, que foi a gente chegou até quase o limite. E hoje nós sabemos que essas células ela é composta por átomos, e esses átomos foram divididos as partículas subatômicas, onde tem os prótons e nêutrons e os elétrons ao redor dela. Depois dessas partículas nós temos outras partículas que são os quarks, que também os neutrinos, que são partículas menor do que o átomo. Veja que o átomo a gente não consegue mensurar dentro da mente o tamanho, como é tão pequeno esse mundo subatômico, mas depois do mundo atômico tem esse mundo subatômico, e essas partículas elas são importantíssimas, são elas que vão fazer toda a estrutura do corpo. Então a gente sabe que o corpo não só é isso, né? E não só essa parte que a gente vê de perna, de braço, de órgãos, não. Existem coisas muito, muito importantes que tem que ser avaliadas. Hoje o médico ele tem que ter essa visão, ele tem que ter um mínimo de conhecimento de física quântica para entender que os elétrons se destabilizam, não é? Esse mundo atômico se estabiliza e provoca a doença. Bom, esse é o corpo. E a mente? O que é que a gente poderia falar da mente, né? A mente com sua rede neuronal, os circuitos neuronais. A gente sabe que se fizeram o computador olhando para esses circuitos neuronais que temos na mente, né? Dois cientistas inteligentíssimos, eles olharam e recriaram o neurônio motor, não igual ao do cérebro, mas recriaram o neurônio motor em forma de máquina para ver o efeito dele, como é que ele trabalhava. E através disso foi que foi criado hoje os computadores, né? Então nós temos uma rede neuronal extensa no nosso cérebro e a gente tem que descobrir cada vez mais. Sabemos que o cérebro não são as células nervosas que estão lá no cérebro, o neurônio em si, mas existem canais hoje semicirculares que foram descobertos, tubos neuronais, por esses tubos passam elétrons, fótons, neutrinos. A medicina quântica está dentro desse tubo para depois formar a consciência. Então a gente hoje tem que saber o que é a consciência, mas a gente vai discutindo, vai ter muita coisa para a gente falar. Sem dúvidas, né? Todo esse processo, né, de conexões que a gente visualiza como funcionalidade do nosso cérebro, ele é muito complexo e gigantesco. A gente, observando, né, a parte física de um cérebro humano, ele parece pequeno, né? Dentro da nossa condição corporal completa. Mas a sua funcionalidade ela é extremamente delicada, né? Haja vista, a gente não consegue a olho nu, né, visualizar todas essas condições que o senhor abordou aí, e exatamente esse modo, né, de funcionalidade que é o mais interessante, que é preciso uma série de situações para se compreender como é que se dá essas condições, né? As conexões sinápticas, né? Os processos de... É como se a gente tivesse um cérebro dentro do cérebro. Dentro do cérebro, exatamente. Cada parte do cérebro ele tem uma funcionalidade, né? A parte que é responsável da voz, né? Do pensamento, do planejamento, do ouvir, né? E os que estão relacionados à condição de fisiologia mesmo. E às vezes a gente se preocupa só com a parte motora do cérebro. Essa parte motora, eu diria que seria a parte... Vamos exemplar com um computador. Seria a hardware, né? Sim, a parte dura, a parte... E o software, que o homem ainda não conseguiu identificar qual foi o chip que Deus colocou no nosso cérebro, qual foi o software, né? Eles estão tentando agora ver qual é esse software, como é que ele funciona, porque depois a gente vai ver aí, já que você já vai falar, eu acho que seria incompleto a gente terminar
esse hangout, essa discussão, se a gente não falasse sobre como se forma a consciência. É a consciência que formou o corpo ou o corpo formou a consciência? É uma pergunta que a gente poderá discutir sobre isso. Isso é muito importante. Eu acho que a consciência veio antes do corpo. Eu penso assim. Com certeza, ela sempre tem que vir antes do corpo, porque muitas pessoas não têm o corpo na mesma proporção que outros, mas ele tem consciência, né? Tem várias personagens conhecidíssimas mundialmente que têm complicações físicas, né? Que nós chamamos de algum tipo de deficiência. Fantástico, viu isso que você falou E agora. Eu não tinha, a condição não tinha percebido, cognitiva, né? a condição cognitiva Às vezes superiores. a outras pessoas, Mas, né? então a consciência, ela se forma antes e ela se desenvolve muito mais do que o corpo. A consciência é como se você dissesse, não tem fronteiras. Sim. O corpo teria fronteiras. O corpo sempre tem fronteiras, a mente não. Fantástico, olha que coisa. A condição mental, ela transcende toda e qualquer matéria. Ela nos dá possibilidade de pensar, né, vivenciar e também criar situações que o outro não veja. Entendi. Tanto que Então, quando a gente o tá pensamento ele é transcendental. transcendental, né? A consciência também. Aí é que eu te pergunto que Sim. a gente não conseguiu ainda estudar isso, Sim. nem dominar. É claro que existem teorias e a gente tem visto aí a parte da física quântica se desenvolvendo, né? Esses tubos neurais que realmente dentro dele se tem uma física quântica, onde esses elétrons eles saem de um estado para outro e pode ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, não é? Quando a gente vê a teoria de Max Planck e a teoria de outros, o princípio da incerteza que a gente vê também, é aplicado dentro da neurofisiologia do cérebro. Dos processos neurocognitivos, né? Neurocognitivos. Nossas funções executivas, por exemplo, né? Nossas funções executivas, elas estão ali agrupadas dentro de uma funcionalidade que a gente, a cada situação, a gente está mapeando algo, né? Aí eu tenho o pensamento, eu tenho a atenção, eu tenho a percepção, eu tenho, né, a própria cognição. Que coisa linda, é que nem os próprios tractos, né, talâmicos que a gente vê dentro do cérebro. Parece que a parte anatômica, existe uma parte paralela igual à parte anatômica. Exatamente. Da mesma forma que foi compartimentado esses neurônios e essas funções desses tractos, a parte também emocional está nisso aí. É. Então imagine uma criança com deficiência intelectual, por exemplo. As suas funções executivas, algumas estão intactas e outras comprometidas. É como se tivesse tido uma falha no processo de configuração dessa máquina, se a gente fosse comparar uma máquina. É como se nesse processo de formação dela enquanto criança, essa configuração ela teve uma falha em uma dessas funções. Então tem criança, por exemplo, que não consegue aprender no mesmo ritmo de outra. E não é deficiente. Mas tem umas que não aprendem por ter uma certa deficiência em alguma dessas funções executivas. Pode ser na memória, né? Pode ser no processamento cognitivo. Certo. Então, deixa eu te contar um caso que aconteceu recente. Os neurologistas estão assim, se assustaram. Teve um processo de uma doença, de uma patologia no cérebro dessa pessoa, e eles tiveram que fazer uma cirurgia que a gente chama de cirurgia neurofuncional. São cirurgias que eles vão melhorar a parte anatômica do cérebro, mas com função de melhorar a funcionalidade. O que aconteceu? Quando se fez essa cirurgia, em relação a uma das estruturas do cérebro, a pessoa tinha depressão e era depressão pesada, e a depressão era uma depressão endógena, não era uma depressão exógena, que é de fora para dentro. Sim. Então, ela tinha uma depressão devido a circuitos neuronais, porque a química ou a bioquímica ou a química funcional que nós temos no cérebro, que são os neurotransmissores, porque na verdade o cérebro funciona com a química, né? Sim. Então esse conjunto de química, de neurotransmissores, o tempo inteiro sendo... que eles estão reagindo entre si. E quando eles conseguiram fazer essa cirurgia anatômica, parece que houve um conserto de algum feixe neuronal ou algum tubo neuronal que eles estão estudando agora. Esse tubo, o nome certo é tubo que ele disse. E isso aí, quando consertou, a parte da química, a ligação que não estava ocorrendo entre dendrito de um e axônio de outro, entre os neurotransmissores, ela foi consertada e aí conseguiu passar essa química fluir, né? E a pessoa parece que nunca teve depressão na vida. Foi curada da depressão. Existem vários pontos que podem gerar sintomas depressivos numa pessoa que não vem de fora, né? Pode ter, né, relações com a condição hormonal da pessoa, pode ter relações com a condição dos níveis
dos seus dopaminérgico, dopaminérgicos, dos seus nutrientes, né? Do lítio, né? Do hormônio e não do sangue. Eu acho que o lítio é uma parte, né? eu queria que você desse um stand-by, a gente Sim. vai falar sobre o lítio, porque isso aí é só uma programação que a gente fazia para E aí existe duas situações, né? A gente não visualiza, né, a mesma intensidade da queda do lítio quando é somente do sangue, mas sim o lítio, né, da condição mais do neurotransmissor mesmo. Ele tem uma finalidade um pouco maior, né? Então, já que já entrou, Sim. então vamos entrar nisso aí para os nossos ouvintes entenderem. O lítio, o computador não funciona sem lítio. Exato. A bateria do celular não funciona sem lítio. Uhum. Então, o nosso cérebro também praticamente não funciona. O normal é de 0,6 a 1,2. Uhum. Eu vou te dizer sem medo de errar. Vamos lá, eu acho que já deve ter pedido na vida, vamos botar assim, uns 2 a 3 mil exames relacionados a lítio, né? Não estou exagerando não, porque depois que a gente viu, a gente foi pedindo, todos os pacientes era isso aí. Então, nesses 15, 20 anos que a gente ficou, já descobriu que o lítio era importante, quando a gente teve esse pensamento. Eu vou te dizer sem medo de errar, eu só vi 2 exames perfeitos. 0,7 e nem 1,2 era, nenhum era, mas 0,7. 0,7 a 0,8. Isso. Depois disso só 0,3, 0,4, 0,2, 0,1 foi o máximo que eu peguei, o limite 0,1. Então essa depressão, que eu chamo de depressão, essa retirada de lítio do cérebro, isso é crônico, isso já vem há anos-luz, ou isso se exacerbou agora? A gente percebe que essa evidência maior tem exatamente, né, uma finalidade dentro do que a gente tem buscado propor no nosso tema, que é exatamente a forma de rotina, as substâncias que se consomem, tudo que nós configuramos enquanto ação no nosso organismo. Nosso corpo ele vai produzir a substância baseada no que eu estou exposto. Se o senhor está exposto ao sol, você produz um tipo de neurotransmissor. Se está exposto a uma condição de relação com pessoas que lhe acolhem, é um tipo de neurotransmissor. Se for num lugar que é hostil para o senhor, é outro tipo de neurotransmissor. Se for um trabalho altamente estressante, é outro tipo de neurotransmissor. Então, há um desgaste e um sequestro de acordo com a condição que a pessoa tem. A produção vai ser proporcional àquilo que eu estou fazendo. Naturalmente, tem pessoas que vão ter suas condições biológicas que já vêm com uma tendência, digamos assim, hereditária. Isso é natural também. Mas a maioria das pessoas que hoje a gente vê... Mas todos deveriam ter a quantidade de lítio deveriam normal. ter, né? Até porque o organismo é feito para ter ser determinados... normal em todas ações. Só que aí a gente precisa pensar o seguinte, doutor. Nós, enquanto seres humanos, desde quando nós não estamos cumprindo o nosso relógio biológico? Que hora que a gente acorda, o que é que a gente come, como é que a gente se expõe às rotinas sociais, que hora a gente dorme e como é que a gente se projeta para essas relações. Então, tudo isso vai impactar no meu funcionamento, não tem dúvidas. Isso é lógica. Não dá para querer ser tão forte, tão resistente quanto o meu avô, se a minha rotina é totalmente diferente do meu avô. No que eu como, no que eu faço, no que eu durmo, em tudo. Não tem lógica. Então, seria acho que até uma condição mais meio que, sei lá, boba da nossa parte, achar que nós, humanos, expostos a muito mais coisas, né, que de certo modo são mais negativas para a condição de exposição que a gente tem, que não é uma exposição regrada, é uma exposição desregrada, a gente seria mais saudável do que outras gerações. Não seríamos. Jamais. Né? Isso é uma coisa muito comum. Apesar da gente saber que na geração do meu avô, por exemplo, existia uma escassez muito maior, né, de facilidades, de tecnologia, de tudo. Claro que era. Mas a condição biológica era muito mais intacta, digamos assim. Certo, menos deletério. Mais deletério, menos substância. Né? Menos sequestrada, né? Então imagina, a comida que se tinha há 100 anos, na época que o meu avô tinha, sei lá, estava na infância dele, a gente, se for pegar a rotina que o meu filho tem hoje, meu filho tem 3 anos, e for pegar a rotina que o meu avô, o bisavô dele tinha quando ele tinha 3 anos, não é a mesma, não. Eu acredito que raramente a gente vai encontrar um elemento que seja íntegro ao que era da época. Então, tudo isso impacta demais. A gente não tem nem noção de como mensurar isso, senão numa pesquisa muito aprofundada. Então, eu acredito que muito vem daí as principais causas e impactos de comprometimento da nossa saúde, que é o que nós chamamos de psicossomáticos. Como é que eu estou acumulando coisas e eu não quero que essas coisas me tragam consequências? Né? Então a gente às vezes negligencia essas condições que a gente está vivendo. Então, concordo plenamente contigo. Então você falou lítio, agora veja bem. Sim. Energia. Aí a gente vai entrar na área de energia.
Você concorda comigo que o mesmo déficit de energia corporal pode se estender para o déficit de energia cerebral? Quando eu estou falando de energia, eu estou falando de energia. Ah, mas o cérebro não é músculo. Ah, mas o cérebro ele não vai gastar. Então, vamos supor, o elétron, né, o Sol, Deus fez o Sol, ele é uma usina nuclear, através de fusão. Existe a fricção, né, a quebra do núcleo, do próton e do elétron que vai formar energia, mas do Sol é a fusão. No Sol é um reator com fusão nuclear. E dali sai a fusão entre dois hidrogênios que se batem um no outro e termina formando um deutério, que é um protótipo do hélio, depois o hélio, depois o fóton, e esse fóton ele percorre do centro do Sol 1,5 milhões de anos. Depois vai para a periferia do Sol, naquela parte ali do afélio, né, da coroa celeste, ele sai e gasta 8 minutos para chegar na Terra. Quando chega na Terra, ele é absorvido pelas granas, né? Granas é grana mesmo, né? Tem a grama, não é, mas a grana. Grana são células especiais que estão nas plantas fotossintéticas, elas absorvem milhões e milhões de fótons que saem do Sol, armazena-se nela e ali está a energia, pronto. Agora, e o açúcar, né? O açúcar é com CO2, com oxigênio. A chuva cai e bate na planta, a planta fica com açúcar e fica com a energia do Sol. Isso aí a gente vai comer, ou come a planta, ou come um animal que come a planta. Sim. Não é isso? É. Então esses dois tipos de energias vai para a gente. Isso é quebrado e a gente tira essa energia, vai para a célula chamada especializada mitocôndria, que é uma organela que está lá dentro da nossa célula. Essa mitocôndria, ela vai ter dentro dela, a gente chama uma enzima chamada de sintaxe ATPase. Dentro dessa enzima, pode pegar uma caneta aqui? Sim. Dentro dessa enzima, sintaxe ATPase, que está lá na mitocôndria, ela vai girar, aqui eu estou mostrando a caneta, então ela tem o rotor está dentro da sintaxe ATPase. Esse rotor, ele nada mais é um reator nuclear. Ele está rodando e cada rodada que ele dá vai cair um oxigênio, levado por NAD e o FAD, que são os responsáveis pelos transportes de elétrons para esse rotor. Aí quando cai aqui, o hidrogênio que é quebrado no açúcar que está pelo ciclo de Krebs, vai entrar por aqui e vai bater, os dois vão se fundir. E aí vai formar o ATP, vai formar a energia. Vai haver uma explosão. Veja como é complexo. Sim. Aí eu te pergunto, isso ocorre também dentro da célula neuronal, dentro da célula dos neurônios. A deficiência energética, você como psicólogo, um psicólogo ele pode ficar só pensando na parte da reeducação mental, através do que falar, e desprezar a parte do sequestro energético que esse paciente está tendo, ou você tem que ter uma visão mais cosmopolítica. Olha que eu falo cosmopolítica mesmo, porque a visão do cosmos, porque sim. A energia que vem do cosmos está dentro de nós. Então nós partilhamos um dia esse carbono que está no seu, esse eletro, todas essas substâncias vão se misturar com o universo. Como o universo trouxe para a gente leva para lá. Tá certo? Aí eu pergunto, como é que o senhor tem essa visão como psicólogo? Porque isso é uma visão linda, nova, e não ficar só na arte da conversa, mas também dentro disso aí, porque aí nós vamos ter a relação psicossomática. Se existe essa relação, o senhor vê que a parte da mente também o corpo tem que estar a ser tratado. Com certeza, olha só. Para que todos que nos estão nos ouvindo, né, consigam compreender bem como que nós, humanos, projetamos isso e como também nós, né, absorvemos isso. A condição energética que existe na Terra, de todo o hemisfério, a condição energética que existe no espaço, tudo isso faz com que nós tenhamos, né, o tempo inteiro equilíbrio. O que nos move é oxigênio. A coisa que move o ser humano é oxigênio. Basta que ele fique um pouco tonto, que ele perde toda a noção da consciência. E sabe o que é que a gente fala? A gente diz 2 alimentos que o cérebro sobrevive. Sim. Oxigênio e açúcar. Tá? Se faltar o açúcar, que é a glicose, exatamente, se faltar o oxigênio, são os dois. Também, exatamente. Então imagina. Não é pizza não, né? Não. Nessa condição do oxigênio que a gente tem, né, e que nos dá condições de estarmos realmente, né, enxergando, não só visualmente, mas enxergando existencialmente a nossa condição de vida,
tudo que nós buscamos, recebemos e interagimos, nós estamos ali, como se fosse o tempo inteiro nos conectando a energias. Imagine o poder que tem uma palavra que alguém diz a outro, tipo, ele não teve nenhum contato físico, mas uma palavra que alguém diz a outro pode significar um dia de alegria ou pode significar um dia de tristeza ou de choro. Isso Mas tem por a que ver isso com... acontece? Porque isso não era para acontecer. Porque a nossa condição mental, ela tem sensibilidades. Foi fabricada para ser o ser. Ser sensível. Né? Nós, enquanto criaturas humanas, nós somos sensíveis. Dentro da nossa... Né? Aí a sua pergunta é, como que o psicólogo vai analisar isso enquanto um ser humano? Um ser humano, ele precisa ver como ele precisa ser visto como um todo. Nós, naturalmente, temos um foco maior na condição mental, porque é de lá a caixa programadora que determina todas as próximas ações que você tem que fazer enquanto bom senso de um adulto, por exemplo. Mas nós não podemos deixar de lado e nem tampouco buscar compreender todos os processos de um ser humano, todos os seus sistemas circulatórios, sistema endócrino, sistema reprodutivo, sistema energético, então, tudo isso precisa aí ser estão interligados entre si. O ser humano não é separado de parte nenhuma do seu corpo nem do universo. Não. O ser humano precisa ser visto integrado ao universo onde ele está inserido. Do mesmo jeito a fé. Imagina a condição da fé. Você está falando de uma coisa que está sendo discutida agora na física, muito séria, a teoria das cordas. Onde todo o universo é ligado fisicamente através desses elementos. Por exemplo, eu estou aqui, mas vamos supor a galáxia de Andrômeda, né, que está lá, o elétron de lá está ligado com a galáxia daqui, a nossa galáxia a Via Láctea. Sim. Então o universo ele é interligado e o ser humano faz parte dessa... Sim, por isso que dá para entender agora, porque essas palavras parecem que... vão se juntando, né? Então, dentro da condição da fé, como eu acabei de pontuar aqui, tem algumas pessoas que têm mais sensibilidade nessa condição, né, transcendental da metafísica, outros não. Mas todo ser humano precisa ter uma crença em alguma coisa que é o que mantém ele, é como se fosse assim, o seu potinho de base. Concordo plenamente, né? Mas pela teoria que a gente tem observado, a teoria... Uma das teorias que comprova a existência de um criador, você pode dizer que é Deus, não é? Mas sim. É outra religião. Mas que existe sim, um criador existe. Sim. Um programador, uma pessoa que criou. Por quê? Porque todos os seres humanos, em raça, tribos, nações, diferente de cultura, eles têm o sentimento de adorar. Ó, o show da menina lá da Lady Gaga, 2,100 mil pessoas, 2,1 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas gritando, e ela ainda botou o nome dele dos monstrinhos, né? Little Monster. Então é uma coisa que porque o ser humano tem esse desejo de adorar o outro. É a necessidade de aprovação. Nós, enquanto seres humanos, nós temos a necessidade de aprovação. Mas de aprovação de quem? De algo que me diga o porquê. Não, mas por que eu tenho que gostar e adorar? Porque você é vazio. Você é vazio sozinho. Eu não vou adorar a Lady Gaga porque eu tenho um Deus maravilhoso que eu dobro o meu joelho e vou... Então, assim, diferente. Quando eu digo carente, eu digo que a gente tem carência de alguma coisa. Nós nascemos com carência. Sim. Todos nós temos carência. Tá? Agradeça a Deus por isso que você está aqui como psicólogo. Porque se a gente não nascesse carente, você não estaria aqui, não. Dentro dessas condições coisa, né? Todos nós temos uma carência de aprovação, de validação. Somos programados para isso. Porque a minha carência pode ser a sua felicidade. Pode. E a sua carência pode ser a minha. Eu estou dizendo alguma besteira, não? Não, é assim mesmo, exatamente. Então, assim, na condição da fé, como eu falei, tá? A fé é um dos elementos que movem a nossa energia vital. Um dos elementos. Você não está falando de religião, não? Não, eu estou falando de fé enquanto crendice, enquanto o que é busca fé? Fé é confideris, vem da palavra de fé, confiar, acreditar. Buscar apoio, buscar resposta. Gente, eu nunca vi ninguém falar assim. Imagina o seguinte, é diferente o senhor ir na igreja e rezar. Se eu tenho fé é porque eu vou buscar algo. Exatamente, né? Se eu for um psicólogo, eu posso ter uma fé que aquele psicólogo vai me trazer algo. Se o senhor receita um material para alguém que acredita que aquele remédio vai ser útil, por isso que o efeito placebo é importante. É importante. Então, imagine. Vocês trabalham todo dia com o efeito placebo? Eu tenho essa capacidade. A obrigação de dizer aqui que essa condição de acreditar, ela é fundamental para todo o processo de mudança no ser humano. Você pede para acreditar em si mesmo? É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Você acredita em você, você gosta de você, você enxerga potencial em você, senão a gente vai configurar essa pessoa para desenvolver a habilidade para isso. Mas aí é o seguinte,
Quando a gente acredita só em nós mesmos, quem ouviu o discurso que aprovou, dizendo já a própria Lady Gaga fez, que pediu para todos se acreditar em você mesmo. Mas quando a gente pede para acreditar em nós mesmos, qual o limiar e a diferença que está entre a pessoa ser uma pessoa egocêntrica e desenvolver o egoísmo em si mesmo? Porque se eu perguntar se o Donald Trump não acredita nele mesmo, aí eu estou dizendo uma heresia, né? Ele acredita muito nele. Quando se traz essa condição do acreditar em si mesmo, é ter consciência do seu potencial, né? Das suas limitações também, mas ter, sobretudo, o que nós chamamos de amor próprio. Eu tenho que acreditar no outro também. Eu tenho que ter a condição do amor próprio, eu saber o meu valor. Quando você manda eu acreditar em si mesmo, acredita em si mesmo que o outro está próximo de você. Exatamente. E ele pode lhe ajudar e você o ajudar. Então, assim, a busca, que é a primeira fase que eu falei, que é a busca, né, de validação e de aceitação. Quando eu busco isso em alguém, eu vou estar com a sensação de que eu estou fazendo certo. Aí isso já e isso é perfeitamente salutar. Porque quando eu acredito em algo, eu melhoro por conta desse pensamento Então, uma positivo. pessoa que, quando diz assim, eu estou revoltado, eu não acredito no ser humano, eu não acredito mais na vida, essa humanidade. Eu nunca achei isso bom, sabia? Mas ele acredita em alguma coisa que faz com que ele continue a vida dele. Ele acredita que está acreditando que o ser humano não tem mais futuro. A gente não pode pensar assim. Porque um dos pontos que a gente precisa ter... Ninguém pode dizer que não acredita em nada. Não existe. Ele sempre tem que acreditar em alguma coisa. Não existe descrente. Não existe. Alguma coisa move se você ele. for descrente, você não é ser humano. Você pode ser descrente, por exemplo, da condição de Deus, como a gente visualiza religiosamente. Veja o que eu estou dizendo. Sim. Se você for descrente, você não é ser humano. É uma máquina. Sim, porque você não tem noção de consciência, de nada, tá? A consciência nos leva a acreditar em algo, tá? Fantástico. Você pode não acreditar em Deus, como a religião prega, mas o índio não tinha religião. Eu posso acreditar que esse aqui mas ele todo mundo está ouvindo a gente. Mas ele acredita num ser sobrenatural, que é a natureza, né? Que é a floresta para ele, o índio, né? Aí o egípcio tem lá o sol como sendo o seu Deus, né? Então imagina. Que hoje... Já é um pouco diferente. Mas imagina, aquele que não acredita religiosamente num Deus, ele tem uma base de crença que faz com que ele exista. Entendeu? Então, ele não se projeta com o mesmo nível de conexão religiosa como nós, mas eles têm uma base de referência. Você vai entrar em um assunto que é totalmente da área dos psicólogos, a crise existencial. A crise existencial, que é quando você enxerga para tudo e não acha sentido seria nada. Um tema que a gente poderia depois só falar sobre isso. Com certeza. Tanta gente está com crise existencial? Exatamente, porque imagine que a gente muitas vezes visualiza o modo humano buscando perfeição na condição humana. Não, repita. Olha só, doutora Suzana, que frase. Essa foi fantástica. Vamos lá. Nas relações humanas, muitos de nós pensamos, acreditamos e projetamos e temos expectativa no que é perfeito. E onde existir convivência humana, condição humana, não existe perfeição. Só no dicionário. Então essas revoltas vêm da não compreensão, do que é o ser humano. Fantástico. Então, se eu, enquanto ser humano, não consigo entender que o mundo sempre foi injusto, desde que planeta é planeta, que uma região chove mais do que outra, que você é mais alto do que eu, que ele é mais gordo do que fulano, que um é preto, que um é branco, e que um vai ter mais patrimônio do que o outro. Quando a gente não compreende isso, a gente entra numa crise. E como é que Deus fala bem assim, sede perfeito como meu Pai Celestial? Quando ele fala isso, é na perfeição de entender que o ser humano tem essas vicissitudes. E a própria palavra fala sobre isso. E aí a crise existencial é por a não aceitação do que é real. Eu tenho expectativas incríveis, mas a realidade não condiz com o que eu penso. Isso. Aí eu fico, frustrado, eu fico com vontade de morrer, porque parece que nada faz sentido para mim, né? Aí eu, por exemplo, vejo o planeta totalmente aversado, entre aspas, como a gente fala, né? De violência, né? De desrespeito, de um monte de coisa. A gente não está fazendo apologia à violência. Em nenhum momento. A gente está dizendo que isso não seria bom acontecer, mas acontece. E o fato de acontecer não quer dizer que você vai se revoltar. Não. E o ideal é que a gente não adoecesse por conta disso. Certo. Porque quando a gente adoece por conta disso, ou então quando a gente não sabe se posicionar por conta disso, a gente gera ainda mais descontrole. Você acha que uma pessoa que, se eu não quero abrir o jornal, eu não quero ver o jornal, porque só tem sangue, essas coisas, a gente não era para ser assim. Era para a gente ver e ter um bloqueio natural em relação a isso. Sim, porque o jornal ele é feito para informar, não para assustar. Então, nós humanos somos sensíveis à condição do que estamos vendo. Por trás da pessoa estar assustada de ver sangue, essas coisas, existe algum problema? Uma fragmentação no seu... Nem todo mundo tem potencial para tudo. Olha que coisa linda, mais uma. Em algumas situações eu vejo algumas pessoas dizerem... Nem todo mundo tem potencial para tudo. Algumas pessoas não conseguem nunca trabalhar no ramo da medicina.
Ele não tem estômago para E isso, uma ele não tem pessoa que não resiliência para consegue isso. nunca ser um psicólogo. Muitas pessoas não conseguem. É porque se o cara começasse a contar, eu já pegava um cinturão. É uma situação muito difícil que a gente Tem que ter enfrenta no dia a dia, paciência, tá? tem Nem que todo ter, mundo tem viu? potencial para tudo, tá? Enfim, em tudo mesmo. Em tudo que o senhor ouviu falar no mundo, nem todo mundo tem potencial para aquilo. Certo. Porque realmente cada um tem o seu, né, modo funcional particular. Aquele assunto que embrulha o seu estômago, eu assisto sorrindo. Ou vice-versa. Entendi. Entende? Tem pessoas que não conseguem... Depende do né, ponto de vista da sua mente, de você trabalhar Exato. e E de ter... como você está na sua rotina. Como é que você está se colocando em hábitos. Como é que você está... Né? É como se fosse uma condição de blindagem emocional. Mas o senhor acha que isso aí não é circuitos neuronais que foram feitos e foram desenvolvidos ao longo da sua vida, da infância até agora, onde o senhor está, da maturidade? É onde vem a história. Lembra daquela situação que as pessoas dizem, o dom? Sim. O dom é aquilo que você tem mais evidenciado do que outras pessoas. Certo, mas se o dom não for desenvolvido, ele é nato e morto. Sim. Estou fazendo errado? Não, exatamente. Os gênios que teve muitos gênios abortados na Terra e teve muitos que ficaram gênios sem ser, porque teve condições que favoreceram a eles aflorar. A tentativa e o treinamento. A tentativa e o treinamento. Fantástico. Entendeu? Então, o nosso cérebro pode ser treinado. Pode. Rapaz, o psicólogo é uma coisa perigosa. Pode ser treinado. Ele pode né? treinar. Pode, né? Mas, treinar uma pessoa, um ser humano. Então imagina o seguinte, mas a gente precisa entender. Naquela frase que eu lhe falei agora há pouco, nem todo mundo tem potencial para tudo. Eu posso pegar uma sala de aula com 30 alunos. Nesses 30 alunos, se eu passar um ano com eles, eu posso configurar eles para muitas coisas. Mas nem todo mundo vai ter o mesmo Essa desempenho. configuração seria terapia cognitiva comportamental, né? Treinamento não seria de que novos nem hábitos. o computador configurar. Não, é treinamento para novos hábitos. Né? A gente fala configurar porque é um modo em que eu vou treinar Mas para é uma novos configuração hábitos, né? mesmo. É uma neuroprogramação, não é? Assim como também se faz na nesse PNL. nesse caso da programação neurolinguística, Exatamente. fantástico, fantástico. Mas nesse caso aí, essa programação, ela não pode ser por bem e por mal? Pode sim. Se eu estiver inserido num lugar onde tenha maus costumes, maus hábitos Não, a pessoa pode ser mal intencionada e fazer uma programação de um ser humano. O ser humano pode ser programado, dominado por... É isso que a gente vê, por exemplo, recentemente, não sei se o senhor chegou a perceber, teve alguns jovens, né, adolescentes, pré-adolescentes, que entraram naquele desafio do desodorante e morreram. A pessoa mal intencionada cria uma rede de situações onde ele fica buscando liderar e dar situações de comando para as pessoas a carência de cada um faz com que ele vá buscar aquilo. E então ele entra nessa condição da aprovação e aí a pessoa que está do outro lado não é uma pessoa boa intencionada, é uma pessoa mal intencionada. Então gera um... Então, querida, você tem uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros. Eu digo a respeito de que a saúde não passa pelos clonazepam, não passa pelos benzodiazepínicos, não passa pelos antidepressivos. Passa primeiro a uma nova perspectiva e maneira de que a nossa mente vê o mundo. Sim. A manutenção de cura ou da patologia, como queira chamar, a gente precisa inicialmente compreender como que o cérebro dessa pessoa está funcionando. O senhor não pode, por exemplo, ministrar o único medicamento para todo mundo. Não dá. Porque cada um está numa condição... Mas a gente vê em série. Isso aí a gente está vendo um tratamento a nível industrial. Mas a gente tem que fazer o quê? É por isso que existem as associações. Porque cada organismo está numa condição no momento que ele está sendo ali buscado um tratamento. Né? E por isso tem que ter o ato da consulta médica, da consulta do Exatamente. psicólogo. Então a gente não pode jamais enxergar o ser humano, né, separado de outros setores de sua vida. Não dá. Rapaz, o negócio é muito complexo. É muito interessante, né? O ser humano, pronto, né? Nessa condição energética que o senhor falou, imagine a importância para um ser humano adulto dele estar economicamente ativo, conseguindo pagar suas contas. Certo. A partir do momento que esse ser humano se aposenta, começa culturalmente na mente dele criar-se a situação de que ele está, né, impotente, sem importância. Mesmo que ele continue com seus provimentos financeiros, mas ele não tem mais a mesma importância na instituição que ele era, sei lá, professor, ou que ele era médico, ou que ele era advogado. Muitos desses profissionais mas aí ele pode estão viciados na condição dopaminérgica, que é do prazer do trabalho, de ofertar coisas, e aí ele fica vazio. Né? Você está entrando em um assunto tão Entende? grande. É uma condição que a gente tem de pessoas
em condições dopaminérgicas grande para fazer a detoxificação. Sim. Se você tirar essa detoxificação dopaminérgica e sair... olha, primeiro é o diagnóstico, que já é difícil. Segundo é a descontaminação. Aí vai entrar celular, vai entrar muita coisa. Aí vem os vícios, né, de modo geral. Aí os vícios que são permitidos, que o emprego é um vício. Isso. Um casamento, um relacionamento. Uma bebida. Uma bebida social enfim, pode ser um vício. Pode ser um jogo, pode ser um jogo, pode ser um jogo. Tem que ter a mente que nem do Léo. Tô nem aí, tô nem aí. O Léo, se der uma trovoada pra ele, é a mesma coisa de estar um... Não, se o mundo se acabar, o Léo beleza. Então, assim, é muito interessante essas questões. O turn-off, né? Ligar e desligar. Isso é salutar? É salutar? É necessário. Sim, mas como é que a gente faz? Buscar ter esse controle saber, do turn-off. É o que eu chamo... Eu tenho uma tarefa que eu desenvolvi na clínica que eu chamo de lista das emoções. É a mesma coisa que eu ensino com essa lista das emoções, como fazendo uma analogia a quem vai fazer feira. Olha lá, Dona Maria está lá me escutando agora, lá na roça, e ela sabe que toda semana ela vai fazer a feira, então ela faz uma lista. Todo sábado. O ruim é o dinheiro, né? O valor. Então imagine, toda semana a pessoa separa lá uma lista de coisas que vai comprar, né? Tem pessoas que não fazem a lista escrita, mas vem na mente. Certo. E outros botam a lista escrita e ainda botam a marca. O ideal é fazer a lista. Então imagine, quando eu venho para a feira, eu separo cada coisa na quantidade que eu preciso para o momento. Certo. O senhor gosta de abóbora? Muito. O senhor compra abóbora toda semana? Não, então porque não está na lista. Pronto. Se bota na lista, esquece. Aí então, quando lembra. Então imagine, mesmo que o senhor consuma e seja, né, apto a determinados alimentos, o senhor só compra ele no dia que for necessário. A gente vai para a feira assim, a gente não come tudo que nos oferece e nem a quantidade que nos oferece. Sim, concordo. A gente come aquilo que a gente quer. Claro, a gente seleciona para o dia, para a semana, as coisas que eu quero. Não deveria ser 100%, não. A gente vai ter falta de nutrientes. Isso. Agora a gente deveria fazer o mesmo com as emoções. A gente deveria sair de casa de manhã com lista. Isso, eu só quero levar para minha casa o que for de respeito. Porque é uma bagunçada. Eu não quero ver sua cara hoje, não. De compreensão, de respeito, de acolhimento, de contribuição. Você não faz a seleção, não. Eu não quero ver você hoje não vou jogar. Nem liga, tá ligando. Não vou atender, não. Eu não tô afim. Desse jeito. Mas não é assim. A gente precisa ter uma máscara social para saber adaptar-se a essas situações. E essa máscara social, ela é benéfica? Sim, é necessário. Faz parte da saúde. Se eu pisar no seu dedão, você... não, doutor, tá doendo, deixa pra lá. Foi uma vez, foi acidente. Eu só não vou permitir que você fique pisando todo dia. Tá bom, você diz como você é brabo. Aí me adoece, né? Então eu tenho que ter a sensibilidade e a maturidade de você saber... tem que ter a maturidade para poder dizer sim ou não, né? Sim e não. O não tem que existir. E no momento usar máscara social. Fantástico. Nós não podemos expressar tudo positivamente. Não tem nada a ver com hipocrisia. Não, é necessidade de convívio, de ação social. Que é salutar, que fomos feitos nesse sentido. Então, se eu consigo ter uma noção de... Os animais irracionais não têm isso, não é? Não, o animal é primitivo, né? É instinto. Né? Nós humanos temos o instinto primitivo também, só que nós temos a necessidade de socialização dentro da condição social. E essa necessidade de socialização passa pela saúde psíquica, não é isso? Sem dúvida. Sem saúde psíquica, então, você vê uma pessoa que não socializa muito, mas e o temperamento? Aí eu já entrei na área, outro também. Aí é personalidade. Aí sim. Aí, se pessoas querem, você não pode dizer, você não pode rotular aquela pessoa, porque ela não está tendo saúde psíquica porque ela não gosta. Mas é o jeito dela. Ser tímido é patológico, não? Não. Patológico é quando você está numa atitude de isolamento, que aí já vem com uma configuração, né, do aspecto depressivo, por exemplo, né? Ou então uma pessoa que está com aspecto de esquizoidia, por exemplo, né? Que ele está com a sensação de que perde tempo com as pessoas, né? Então, assim, personalidade ela é um resultado do que eu me projeto. É um conjunto, né? É uma condição do que eu me projeto, que eu vivi enquanto infância, tá? É o que a convivência, né? Faz tudo parte. Mas aí isso tudo é trabalhado? Sim. No caso, você trabalha também a personalidade da pessoa. Cada pessoa que chega lá, por exemplo, no consultório, imagina uma pessoa, vou citar aqui um exemplo. Uma pessoa chega lá com uma crise depressiva. Então a gente vai entender a que nível está aquela crise e a gente vai explicar para esse paciente por que ele desenvolveu essa crise. Ele vai entender exatamente onde foi o ponto que ele perdeu o controle da saúde dele. Aí a gente vem para a condição psicossomática. Foi o ponto onde ele... Como ele foi acumulando, se permitindo, calando, engolindo. E geralmente ele só vem para o médico quando tem as ações somáticas. Sim, somáticas, Que da parte psíquica, que já estava doentia,
Mas ele não vai. Ninguém vai ao psicólogo porque a parte... Preventivamente não. Preventivamente. Que deveria... Só vai quando já está... Deveria. A gente deveria contar as nossas intenções, sentimentos, então, emoções. Aí a parte da amizade é importante. Quando vê uma pessoa desabafando, ali é uma consulta psiquiátrica, psicológica. É uma sessão, é terapia. É terapêutico, mas não é terapia. Porque não está correto, né? É porque assim, porque não tem a finalidade científica, tem a finalidade apenas social, né, de acolhimento. Mas o resultado também traz parecido. O amigo ele não sabe direcionar com requisitos, né, porque vai ter de etapas. Não conserta. Não, o circuito ele sabe acolher, fica pela metade. Ele sabe acolher e sabe dar dicas, por exemplo, mas ele não sabe direcionar na condição. Agora, porque poucas pessoas começam a fazer uma psicoterapia, tem resultado. Eu acho que a gente depois vai falar sobre isso aí. Sim. Porque era para as pessoas entenderem que é a médio e longo prazo. Sim, a condição do melhorar tem um fator de, né, manutenção. Inicialmente vem com a crise, a gente sana a crise, evita as crises, né, vai para um modo de manutenção, que é ele conseguir caminhar. Qual o tempo que você pode soltar o paciente? E depois ele vai para prevenção de recaídas. Que geralmente a gente trabalha na terapia cognitivo-comportamental, né, a partir de 8 sessões. Geralmente se projeta entre 8 e 20. Porque eu vou já falar para os meus pacientes que eu mandar, a gente diz, olha, você vai demorado, espera um pouco, não vai agora, não saia, espera o resultado. Isso. Como eu peço na medicação. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas geralmente a gente planeja assim, de 8 a 20. Há um planejamento, sessões, né? É feito um plano de tratamento. Quando a gente vai cumprir. E aí, a partir de cada pessoa, da sua energia, da sua inclinação de resultado, ele vai caminhando até estar apto a seguir sozinho. A gente falou de energia e a gente não saiu só desse lado da energia. Tá certo? Como é que acontece a doença psicossomática? Como é o processo? Qual a gênese? Começa a adoecer o cérebro, depois o corpo. Tá certo? E como é que o médico eu estou falando, um clínico, vamos botar assim, dizer, a parte de geriatria também, eu possa dizer o seguinte, olha, até aqui te ajudei, mas essa parte da mente aí eu tenho que mandar para um neuropsicólogo. Se não houver nenhum transtorno de personalidade e nenhum transtorno psiquiátrico, nós somos o que nós pensamos. Vamos considerar que a pessoa não tem nenhum tipo de transtorno, então ele é o que ele pensa. Se pensar que uma pessoa... E quando os pensamentos são desassociativos? Pronto, aí já é uma condição de transtorno, né? Então, assim, inicialmente, a gente trata e observa a pessoa que não tenha transtorno, e aí ele vai produzir, enquanto comportamento, aquilo que ele acredita sobre ele. Se ele acreditar que é uma pessoa útil, competente e capaz, ele é. Mas se ele acreditar que ele é inútil, impotente e incapaz, ele também é. Então, é a partir dessa forma de acreditar que ele vai adoecer. Todas as situações que ele vai se... né, interagindo. Quanto mais ele pensa negativo, né, sou inútil, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, não sou importante, né, ninguém vai me dar oportunidade, eu sou um fracasso. Quanto mais ele acreditar nisso, mais ele tende a adoecer. Porque ele está sempre se colocando, né, aí a energia vital dele sempre é negativa. Ele não tem impulso para ultrapassar os degraus do dia a dia. Porque todo dia a gente tem degraus a ser, né, ultrapassado. Cada um levanta o pé de acordo com o seu degrau. Somente. Aí por isso que vem o aspecto positivo da psicologia, que é treinar essa mente para pensar positivo e enxergar com racionalidade aquilo que ele está vivendo. Mas aí a gente tem uma coisa que você vai entrar na parte mística aí, porque aí você vai entrar a teoria do pensamento, tem até um livro, a teoria do pensamento positivo. O que é o que a gente sabe mais moderno hoje, a teoria da dupla fenda. Essa teoria da dupla fenda, na verdade, foi um experimento idealizado em 1800, só depois Feynman, em 1960, conseguiu criar e fazer o experimento. Então, na teoria da dupla fenda, quando se observa o elétron, porque o fóton, ele tem uma... ele pode se comportar como onda e pode se comportar como partícula. A luz se comporta como onda e como partícula. Nessa teoria, quando eles passaram a luz, e a luz passou pela essa fenda, eles foram olhar que ela estaria ocupando o mesmo lugar, 2 lugares ao mesmo tempo. E outra, quando o observador olhava, ela se comportava como partícula. Quando não olhava, ela se comportava como onda. Quando a gente olha para a luz, ela se comportaria como onda. Quando a gente não olha, ela se comportaria como partícula. Essa
dualidade do comportamento da luz que está dentro do nosso cérebro, que são os elétrons e tudo, faz com que a gente diga assim, eu vou olhar e vou pensar naquilo para mudar a situação. Então daí vem a parte mística, de religião e tudo, mas na ciência isso parece que tem influência, isso parece que realmente tem resultado. Você como neuropsicólogo acha que isso... No convívio popular, o ditado diz, o que os olhos não vê, o coração não sente. Na psicologia, o que os órgãos do sentido não notam, fantástico. O coração não sente. E coração, no caso, é representado pela função da emoção. O cego, e o não auditivo... o cego não vê, mas ele escuta e ele gera emoções pelo que ele escuta. O que o senhor vê, ele gera emoções. O que o senhor toca, o que o senhor... auditivo. Toda a condição. Os órgãos do sentido, todos. Né? Eles são as portas que fazem a gente gerar pensamento. O senhor só pensa que o senhor conhece. O senhor só pensa o que o senhor conhece. Vou descontar. Tá? Vamos lá. Steve Hawking, né? O Hawking. Que todo aquele... Ele praticamente não tinha mais... imóvel, né? Praticamente. Como o pessoal, ele pensava. Ele transmitia pensamento gigantesco. Ele só não tinha movimentos físicos, né? Então, mas neuronalmente ele uma parte do sentido ele não tem. Exatamente. Então, assim, parte do que ele via era comprometido. Mas o que a gente consegue captar pelos órgãos do sentido, a gente gera pensamento. Esse pensamento, se ele for positivo, traz energia positiva. Você poderia dizer que se for negativo, essas pessoas não iam ter doença psicossomática. E aí? Sim. Aí ele tem uma forma de configuração pessoal de existir. Ninguém é totalmente... Uma forma de configuração pessoal de existir. Essa adaptação, Tem pessoas que são deficientes e têm autoestima enorme. E tem pessoas que são perfeitos e tem autoestima lá embaixo. E tem autoestima lá embaixo. Por quê? Porque ele acredita que ele é fracassado. Então somos o que pensamos. Somos o que o cérebro Não somos o que o corpo é. Não, somos o que o cérebro pensa. Se você pensar que é positivo, você é positivo. Se você pensar que é bom, você é bom. Se você pensar que é ruim, você é ruim. Porque sua própria energia vai configurar isso, sua atitude, sua postura, né? Fechada, introspectiva, calada, reclusa. Então existe a energia psíquica, né? Tem todo ser humano. E tem o ser humano que automaticamente com o outro tem uma energia compatível. E tem o que é a energia contrária. Tem muitas pessoas que você lida com ela e que ela não lhe traz energias boas. Se eu pegar uma coisa do cabelo e botar, a gente vê que eletriza. Então nós temos eletricidade. Também. Conexões elétricas automáticas acontecem essas energias, com outros seres humanos também. Então isso não tem nada a ver de folclore, nem tem nada a ver de misticismo, de religiosidade, de que você pode influenciar outro através só do convívio, vivendo. Isso é real. É real. Na neuropsicologia é comprovado as pessoas que podem ser influenciadas através da energia física, da energia que a pessoa tem. Energia elétrica, né? A condição de energia dessas pessoas que têm compatibilidade, ela vai se transformar num pareamento. Todo ser humano tem determinado tipo de energia. Tem um campo de energia. O pessoal pode chamar de áurea, isso aí. De alma, como quiser. Mas isso, e a áurea também. Sim. Mas aquela pessoa que tem a compatibilidade é aquela pessoa que me... É porque a Terra tem um campo magnético, você vê. É invisível, mas existe, não existe. Aquela pessoa que tem uma energia compatível com a minha e que eu me sinto atraído pelo que ela faz e admiro, eu tendo a repetir o que ela faz. Influencia, né? Sim. Então a energia que a pessoa está influencia. Exatamente. Então aquilo vai se... É como se fosse uma roda gigante, né? Então, o que eu vejo, nós o que eu penso, temos que eu concordo, um campo energético. Todos nós. Temos um campo energético, certo. Como eu falei no início, algumas pessoas têm mais inclinação para as questões metafísicas do que outros, né? Como aqueles que, por exemplo, recebem pedidos através de sonhos de quem já morreu para pagar promessa, aí tinha a questão das botijas antigamente e tantas outras coisas. E outros não têm esse potencial energético. Isso é uma coisa muito particular. Isso, então vamos fazer aqui um checklist no que tem aqui, que eu achei muito fantástico. Vamos lá, para encerrar. Exposições doentias, essas exposições doentias seriam... Relações ruins. Relações ruins. Então a gente tem que evitar. Relações então, se eu estou me expondo ao adoecer, eu estou me expondo a ter. Eu estou fazendo umas relações ruins. Então você tem que tirar, evitar. Situações constrangedoras, pessoas que são agressivas, né? Atitudes se isolar dessas pessoas. Depreciam ela, né? Você tem que cortar essas pessoas. Se possível, se afaste dessas pessoas. Se não puder se afastar, entenda uma forma de lidar com ela sem que ela lhe afete. Não deixe que ela acesse você. Aí você teria um mecanismo de resiliência emocional. Blindagem emocional. A blindagem, chama-se blindagem emocional. E aqueles que nós temos que fala sobre mecanismo de defesa do ego. Sim, aí é uma questão inconsciente.
Isso é inconsciente, né? Você é uma forma de defesa que eu faço para que eu não seja ferido por aquele que já me feriu antes. São mecanismos de defesa são do ego. mecanismos de defesa. Você pode lançar mão disso. Isso é natural, todo ser humano tem. Sublimação, Sim, resignação. tudo isso, exatamente. Faz parte. Excesso de atribuições. Quando a pessoa carrega muitas coisas que não são delas. Imagina aquele filho que só ele resolve o problema da família toda. Os outros irmãos sabem resolver, que você falou no programa que mas eu se aproveita dele, mas se aproveita dele, né? Então a pessoa é sobrecarregada pelos problemas dele e dos outros, então ele acaba pesando mais. Então a gente não deve pegar... Mas a Bíblia diz, levar as cargas um dos Só outros. carrega Mas que for esse Só carrega que for seu. A Bíblia fala, levar as cargas um dos outros. E agora? E a o Bíblia, altruísmo? levar as cargas dos outros quando for para compartilhar. Para você carregar sozinho e o outro sair desocupado, não. Fantástico, entendeu? Viu? É assim que tem que ser. Aí é o folgado, né? Folgado emocional, né? Claro, aí é demais. Eu É tenho o que parasita. compartilhar, É o tem parasita. paradigma. Gostei. Gostei. O parasita emocional, né? Vamos lá. Acúmulos de emoções negativas. Mas como a gente fazer num mundo desse a gente não acumular mais negativamente? Porque é o que a gente trabalha na questão do treinamento, né, da gestão emocional. É a gente saber exatamente fazer a lista da feira. Para aquelas emoções negativas, eu não quero para mim. Não, eu sei que isso não é para mim. Fulano tá irritado, mas não é comigo. Vou descartar, não é? Eu não vou acumular, não vou acumular nada disso, porque senão eu quem adoeço. Rapaz, a gente já passou do horário, foi, Léo? Foi. É triste. Por que não me disse? Vamos embora, então. Negligências e sinais fisiológicos, né? Aí vem a insônia, vem a falta de apetite, vem o estresse. Muitas coisas fisiológicas que a gente tem precisam ser notadas para que a gente não encaminhe para outras etapas de adoecimento mais intenso. Tudo no início é mais fácil de resolver. É interessante isso, né? A importância de hábitos saudáveis. Horários adequados para acordar e comer, Ciclo dormir, circadiano, exercício, né? exercício. Interagir com pessoas que lhe tratem bem, né? Sei lá, no esporte e tudo mais. Né? Ótimo. Prevenção na rotina. Planejar a sua rotina de forma adequada. É bom isso. Não se permitir aos vícios, né, do trabalho e os excessos só por conta do que você quer suprir, né? E tem gente que gosta de trabalho. Gosta. E as pessoas são viciadas em alguma coisa porque ela tem outra parte da vida que está vazia. Valeu, meu Deus do céu. Geralmente a gente tem que ver isso aí. Os vícios geralmente são buscados para Não, eu gosto de trabalhar, mas o meu horário é só pela manhã. É quando dá meio-dia, hein, Léo? Quer dar uma fugidinha. Manutenção e cura da patologia. E aí, manutenção e cura é ter consciência daquilo que você tem e buscar fazer a manutenção dela. Assim como você adquiriu em meses e em anos uma determinada doença, você precisa fazer com que ela vá, né, se restaurando para você ter a sua condição de vida comum. Não adianta querer se curar de algo como se acender a luz. Não é assim. Exige um tratamento, exige um prazo. Não dá para ficar querendo tudo automático. Não dá. Sim, só para finalizar mesmo, que eu dependendo da minha área em relação à sua, medicação não cura não, né? Doença psicossomática. É parte do processo. Tá? Existem muitos casos que o medicamento é um item essencial para equilibrar a vida da pessoa dali para frente, para evitar outras crises. Mas cura em si? A gente, quando trabalha questões emocionais ou psicológicas, né, a gente trabalha com questão de manutenção. A gente não trabalha a palavra cura, porque quando a gente observa a palavra cura, dá a entender que não vai aparecer mais. A gente sempre vai ter que estar consertando. Consertando. Então a gente se trata policiando. Manutenção, né? Manutenção. Que é pra gente dar essa... Rapaz, fantástico. Olha, você me chamou, mas quem saiu aprendendo foi eu. Né? Aproveitar que um grande rimador, eu quero agradecer a você, Diógenes, tá certo? A rima está onde? No que parte do nosso cérebro? Algum circuito está neurológico para a pessoa ser um bom rimador. Quer dizer, eu nunca posso ser. Se eu quiser ser um rimador... Pode ser, é só treinar. É treinamento? É treinamento. Você se transforma num rimador. Você pode não ter o mesmo potencial da pessoa que já nasceu com essa tendência, né? Mas é possível aprender a ser um rimador, ser poeta, dá para aprender, sim, tranquilamente. Como é o nome do menino do nosso que nós temos aqui em Santana? Zé de Almeida? Zé de Almeida. Meu sobrinho teve a facilidade de conhecê-lo, né? Ele fez até uma rima para ele, o Henrique, neurologista. Ele disse, olha, Honório, ali é um circuito já pronto. Dentro do cérebro dele que já foi treinado, já está... Para evocar é muito fácil. É como se a rima fizesse parte... o dom que a gente fala, né? Na religião a gente trata como mas, dom, na né? verdade, um potencial que já existe na pessoa. Tudo bem, concordo, mas é circuitos neuronais que só foram feitos. Está lá, o circuito está programado. E quanto mais pratica, mais desenvolve. Então, um bom rimador
com certeza ele é um bom programador, Também. não é? Neuronal. Neuronal. Olha, eu agradeço muito, doutor Diógenes, muito, 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 porque eu apenas aprendi. O que eu vim fazer hoje aqui foi aprender. Eu creio que os nossos ouvintes também entenderam, né, e aprenderam, tá certo? Eu que agradeço. Né? Nossa, é uma Da minha satisfação. parte, gratidão, gratidão, gratidão. É uma satisfação recebê-lo mais uma vez e sempre nos engrandece, né, esses diálogos, esses momentos de interação. Né? O nosso ouvinte fica muito bem instruído, muito bem orientado com esses pontos de